Salve, salve Brasil! Sejam todos bem-vindos! Está começando mais um O Quinto Set, a cada 15 dias aqui no canal do New Balls Please, um convidado especialíssimo falando sobre tênis, falando sobre carreira, sobre vida. O de hoje, Fernando, ele simplesmente foi capitão e é ídolo das duas maiores torcidas do país. Eu acho que tem pouquinho de gente que gosta dele. E você sabe o que é legal? Porque se a gente começa a trazer as pessoas, e aí você começa a descobrir que aquele jogou com aquele, e que ganhou daquele outro, e que aquele outro não joga mais. As histórias de tênis dele. Alô, Dena! Um beijo Alô, pra Dena, um você. beijo pra Prepara, você. Denilson. Fábio Luciano conosco. que Capita, que alegria te receber aqui, cara. Obrigado por ter Que vindo. prazer, cara. Obrigado pelo convite, no seu convite, do Fino também. Enfim, eu sou um apaixonado por tênis, não jogo nada. Tem alguns que perdem pra mim, mas eu não jogo nada de tênis, mas eu gosto pra caramba. Hoje vai ser bom pra caramba, que a gente vai encontrar vários segredos aqui. Mas é isso, cara, um prazer gigante falar com vocês, aprender com vocês também sempre, né, que eu aprendo todos os dias. Saiba vocês ou não, eu aprendo com vocês todos os dias acompanhando o trabalho, principalmente na ESPN. E tem muita coisa boa pra gente falar. Obrigado pelo convite, mano. Primeira pergunta aqui é sempre: qual é a sua relação com o tênis? Como é que ele chegou na sua vida? Por que o tênis? Então, cara, eu tenho uma relação próxima com o tênis. Minha mãe, enfim, tem uma história de vida dela ali, de batalha, tudo, mas aí a minha história acabou contribuindo para algumas coisas, né? Porque minha mãe, ela trabalhou muito pesado durante a adolescência, enfim, início da fase adulta. Só que depois que eu comecei a jogar futebol, as coisas foram melhorando, né? Para o meu pai e para minha mãe, tendo um pouco mais de tempo para eles também. E aí minha mãe encontrou no tênis um esporte, assim. Ela não sabia nada, né? Não tinha nem tempo para pensar nisso, mas ela conseguiu encontrar no tênis uma Que maneira de. demais. É isso, cara. E de praticar esporte, assim. E minha mãe, ela, pô, dentro da eu falo brutalidade dela, assim, porque a gente conversou até um pouquinho antes, né, minha mãe foi pedreira, cara, sabe. Meu avô teve 4 filhas, 4 meninas, né, e tinha uma equipe de obra, assim, e eram elas. Então a vida da minha mãe foi bem difícil, bem, não vou falar sofrida, porque eu sempre falo isso, né, o trabalho engrandece, enobrece. Minha mãe é uma pessoa de muitos princípios, muitos valores, mas não tinha tempo para nada de esporte, assim. Aí, com o tempo, ela foi conhecendo o tênis e eu lembro muito das imagens dela, assim, jogando tênis, e aí você querer também, bater uma bola, né, para estar junto com ela, enfim, para estar batendo um papo. E aí meu pai também todo errado, meu pai todo errado no assim, depois, né, tentando jogar tênis. Então foi isso, cara. Eu assim, a imagem que eu tenho, tipo, do tênis é deles, assim, né. Lógico que a gente viu o Fino jogar, eu tenho amizade com o Sareta, né, a gente viu o Guga, a gente vê essa geração de hoje, é o João, enfim, a Bia, mas, pô, a imagem que eu tenho, assim, é a minha mãe, assim, sabe, jogando assim, tudo errado, vai todo errado. Ah, E minha mãe chama Lourdes, né, e aí minha mãe e os 2 jogando e minha mãe brava, assim: "Toninho, acerta", sabe, assim. Aí eu tô sem tentando. pressão. E acerta uma bola, Toninho, e eu olhando aquilo, rindo pra caramba, e eu tô tentando, Lourdes, sabe. Vai ser isso, cara. E aí você começou a jogar. Aí comecei a brincar com ela, né, e enfim, bater bola, e aí quando tinha tempo também, né, porque a gente não tinha muito tempo, tinha até pouco tempo para se encontrar, né, por conta do futebol também, enfim, a gente treinava muito. Eu, né, joguei fora de São Paulo bastante tempo, mas sempre que a gente se encontrava, a gente arrumava um jeitinho de bater bola, assim. Então é as coisas que erradas do tênis, né, porque eu não tinha tempo para fazer, eu batia uma bola, mas não tinha tempo para fazer aula, nunca fiz aula de tênis, nada. Então eu aprendi do pior jeito possível, assim, sabe. Eu tenho as caras que jogam comigo, assim, eu só para falar uma das loucuras, assim, eu bato com as 2 mãos do mesmo jeito, sabe. E aí ninguém São dois é exemplos. um Não pouco. não Tem tem backhand? backhand? Não tenho ba eu tenho backhand, assim, eu não sei os nomes, né, as pronúncias exatas, mas eu, assim, com as 2 mãos eu não tenho nada. Eu tenho o slice com, Aham. né, Aham. eu sou canhoto No também, revés? só que no meu nível de jogo, que não é um nível tão rápido, eu troco de mão com muita facilidade, assim. Então eu tenho a mesma batida também, né. Olha. Então isso que confunde o Denilson, Fábio Santos, André Plihal. Ah lá, fotinha, fotinha, fotinha. É isso que confundem os caras, assim, porque é um jeito diferente de jogar, né. E eu sou muito competitivo, cara, eu sou cego, assim, quando eu entro na quadra ou no campo, e aí eu dou meu jeito, cara, que nem eu falo: "Cara, eu posso jogar com uma raquete de tênis ou com uma frigideira de ovo na mão, mas eu vou dar meu jeito de jogar, cara". Essa é a minha relação com o tênis. Você dentro, você está falando de tênis, você se vê um pouco no tênis como você também é no futebol? Essa característica, ela é nata em você?
Ah, filho, eu me vejo pelo lado competitivo, cara, porque assim, eu não sei jogar, né, tão bem como as pessoas, que às vezes eu brinco, só que eu não aceito perder, né, meu, sabe? O tênis é mais difícil até, porque o tênis, se você tem um nível de tênis diferente, você sofre demais. Dificilmente você vai ganhar. Sim. E facilmente você vai sofrer pra caramba, só que eu não aceito esse sofrimento, sabe. Eu não aceito, então aquilo me incomoda, assim. É lógico que, eu aprendi que no tênis tem os níveis, né, não adianta eu querer bater uma bola com você, jogar com você que eu Ficar bravo porque você vai perder. exatamente, não adianta, eu falo dentro do nível que eu acho que eu consigo ainda ter criar uma competição. Então é você também ser inteligente para não fazer um jogo que nem eu falo, eu tenho amigos que são, piores que eu, e eu acho legal porque tem um jeito deles evoluírem, e quando eu pego um cara um pouco melhor também é um jeito de eu evoluir, mas tudo dentro de um cenário de que eu vou sofrer um pouquinho para ganhar do cara que é pior do que eu, e vou lutar muito para ganhar do cara que é melhor, sabe. E eu acho que é muito do futebol isso. Você acha que tem alguma porque cada vez você vê mais jogador de futebol jogando, né, você falou de Sim. alguns, e a quantidade, Não, pô, tem o muitos, Juninho cara. joga, tanta Muitos, gente joga, né. muitos. Você acha que tem algum porquê disso? "Ah, porque eu jogo em coletivo e eu quero jogar individual, porque me traz essa competi" por que tem cada vez mais jogadores de futebol jogando tênis? Pô, filho, eu acho que tem a questão assim, você vê o que você tocou é algo que eu penso, né, a gente pode falar Sim, tanta sim, gente, né. lógico. Assim, eu tenho muito essa questão de que eu sempre pratiquei esportes coletivos, né, e aí eu acho legal pra caramba aquilo depender só de mim, assim, porque no futebol não é assim, né, você depende dentro do seu espaço, depois você transfere a responsabilidade para um companheiro seu, assim. Você vê, eu não jogo dupla tênis, porque eu é por isso, sabe, assim, não quero jogar dupla meu, eu quero jogar simples, eu quero estar eu sozinho na quadra, errar e acertar, ganhar ou perder por minha conta, assim. O Eu troféu acho ser meu, uma vez na isso é vida, meu, né. isso é, a decisão é só minha, assim, sabe, para eu ganhar esse ponto vai depender só de mim. É um desafio meu com o Narda, com você, assim, até na questão física, que eu tenho 50 anos, né, e eu sempre jogo com caras bem mais novos do que eu, né. Isso é uma coisa que eu agradeço muito a Deus, assim, que nem eu faço pelada, jogo futebol um pouquinho, a minha pelada, por exemplo, eu tenho um campinho em casa, é sempre com a molecada, assim, eu ainda tenho essa competição em me desafiar, sabe, assim. Então e ainda tem essa questão física que me ajuda, que o futebol, o esporte me trouxe até hoje, o cuidado que eu tenho, que me ajuda, assim, se eu não tenho tanta questão técnica, que aí, pô, importantíssima no tênis, mas eu tenho uma questão física ali. Eu chego nas bolas, o Plihal, né, eu jogo com o Plihal fala: "Você é um doente, cara, isso aí não tem bola perdida", sabe assim? O comentário é esse, assim, o Demais. Plihal fala: "Isso é um doente, ele troca de mão para bater, ele não tem bola perdida", enfim, e é isso, cara, é o lado competitivo, que a gente tem pra caramba do futebol, não adianta falar, né, uns mais, outros menos, mas todos os atletas, né, e também do futebol, ele tem muito esse lado competitivo e no meu caso é isso, cara, cara, eu curti um esporte individual, assim, sabe, eu estar ali só por mim mesmo e também não tenho obrigação também de ganhar, de perder, então isso é legal pra caramba, errar e acertar, uma coisa muito, particular, assim, e é desafiador pra caramba, porque é um esporte que a gente não nasceu com ele, né, isso foi sendo, sei lá, trabalhado, aprendido não, porque eu não aprendi, assim, não foi Você nunca fez aula, né? nunca Afinal fiz aula, né, nunca fiz aula. Cala o Plihal, esses caras tá aparecendo aí, é só pancada, é só pancada. Uma que eu não posto quando eu perco, então quem perde a pessoa pode postar, né, o que ganhou de mim, mas eu não posso, então ali é só quem toma pancada. Que loucura atleta, né. Loucura, meu. agora, você imagina o pobre diabo do professor que um dia pegava o Fábio Luciano pra dar aula? Nossa. Tava aí Por onde eu começo? Não tem como, cara, não, meu saque é todo errado. cara, é um desafio, velho, imagina o tamanho do desafio. Não, e eu jogo, você vê que loucura. Eu vou falar aqui, porque acho que pouca gente vai falar sobre isso, né, então essas loucuras que eu faço, mas assim, eu sou um apaixonado por esporte, fina sou apaixonado, cara. Se eu falar tudo que eu já fiz na minha vida, eu já, disputei competição de mountain bike, eu já joguei brasileiro de mountain bike, eu já joguei etapa de Banco do Brasil, qualify de vôlei de praia. Não, é loucura, cara. Sabe, meu, é loucura. Eu sou louco por esporte, assim, cara. Não é eu fui jogador de futebol, porque logicamente tem um Imagina a dom. família falando: "O que que você vai fazer esse fim de semana?" "Ah, vou jogar um Não, meu campeonato, pai, biribinha." você não tem noção, cara. Uma vez eu parei de jogar bola lá, jogando beach tênis com a minha esposa. Não, e esse campeonato, eu falei: "Amor, a gente tem que ganhar". Eu dava raquetada por cima dela, assim, ó. Eu falava: "Ela não vai alcançar". Eu ia por cima dele e batia. Eu cheguei a bater a raquete na mão dela, assim. Os caras não ficavam nem perto de mim, os homens, né. Enfim, mas eu sou muito competitivo, cara. E aí eu tô falando, o que acontece, eu descobri um esporte agora, chama Pickleball. pickleball, né, pickleball, né.
Eu fiz uma e eu sou assim, meu, eu faço uns es eu tenho uma enfim, interior, né, tem um pouco de espaço em casa e é tudo eu vou encaixando, assim, então aonde era uma tabela de basquete virou agora uma quadra de pickleball, né. E aí eu tenho a manha, né, eu acho, né, meu, eu falo: "Caramba, é um joguinho que eu curti, assim", porque o saque é por baixo, né, saca com efeito por baixo, e eu tô trazendo isso para o tênis. Então quando eu vejo que o cara tá tendo uma facilidade, eu falo: "Agora eu vou surtar esse cara", aí eu saco por baixo, assim, rodar, e aí o cara É fica um Kyrios, não é um uma mistura de isso, Kyrios. cara. Eu sacando, Deus o do cara céu. fala: "Pô, 1,90 m, né, vai sacar forte por cima", a hora que eu percebo que o cara tá, eu dou uma e aí quando o cara começa a Meu surtar e errar, Deus eu do começo a insistir, eu céu. fico naquilo. Aí cheguei a jogar com um cara e fala: "Por favor, cara, para de sacar por baixo", tipo assim, sabe, assim, Vamos jogar, vai. vamos jogar, né. Mas eu tô falando: "Mas eu tô jogando sério, se você não consegue ganhar de mim sacando por baixo, o problema é seu, não é meu não, cara". Que loucura, Bonita. cara. É, É isso. Você achou um dia a gente falou que o Medvedev era estranho jogando, imagina o Não, não, Fábio não, você Luciano não tem jogando. noção, cara. Nossa, chega a ser hilário, meu. Eu torço pra que ninguém me veja jogando tênis na vida, e que ninguém vai entender nada. Quem você gosta de ver jogando tênis? Quem você gosta de assistir? Cara, eu sou assim, eu não sou vou te falar, vou falar a verdade, nada assim, eu não sou muito de assistir esporte, cara. Assim, é o jeito que eu penso, sabe. Eu gosto de assistir, mas eu gosto muito mais de praticar, assim. E o tênis é um esporte que o assistir, ele me faz um pouco de mal, assim. Então eu falo: "Meu Deus, o que que eu O faço que que jogar eu um". jogo? Se isso aí é tênis, o que que eu tô E eu jogando? falo com os amigos, eu falo pra ele: "Ó, você tá assistindo pra caramba, mas seu jogo é pior do que o meu, cara", sabe, assim, o Denilson, o vocês cara, não né, aprendem? os caras ficam assistindo, né, posta no Instagram assistindo um jogo, eu falo: "Pô, mas vocês não aprendem, cara, eu não assisto, eu sou horrível. Agora vocês assistem o dia inteiro e não sabem jogar". Mas o tênis é uma coisa que me faz mal mesmo, que eu olho e falo: "Cara, que esporte que eu pratico, eu tento praticar", sabe, porque é o nível, sabe, altíssimo, assim, cara. Mas eu acompanhei, sabe, eu acompanhei o Fino jogar, como eu falei, assim, eu acompanhei o Sareta naquela fase do Sareta, né, que vocês se desafiavam sempre, Sim. assim, eu assistia mais. Acho que é porque eu me identificava também com aquilo, né, a personalidade de vocês, assim, e aí me puxa não só o esporte, mas a personalidade, né, eu que era envolvido naquele cenário, enfim. E depois aí Guga, aí eu vou falar a real, assim, eu parei um pouco de ver. Agora me interessa um pouco mais por causa do João Fonseca, que você começa a ver e você começa a escutar bastante, né, as pessoas que falam do, né, o que ele pode se transformar, o que que ele está conquistando, e aí chama uma curiosidade, né, você vai Eu queria ficando aproveitar curioso. disso, porque eu acho que, pô, um cara como você, que você já viu tanto grandes jogadores aparecerem, Sim, né, daquela coisa que você olhar com 16, 17, tanto na sim, base como em outros sim, times, sim, né, e você falar: "Cara, esse cara é bom", você já viu o Neymar como moleque, sim. todos esses moleques. Que na tua cabeça como atleta, né, esquece que é futebol, tênis, pouco importa. O que você mais cuidaria do João? Conhecendo o Brasil como você conhece, conhecendo as pessoas como você conhece no Brasil, conhecendo as idolatrias que Sim, você sim, é idolatrado por sim. duas torcidas. Se você tivesse 5 minutos para conversar com o João e te dessem a liberdade total, o que você mais cuidaria? Então, filho, é assim, potencial ele tem demais, né. É jovem e tem um potencial gigantesco, assim, o cuidado que você tem que ter no Brasil, principalmente, não sei como é que é fora isso, no tênis, por exemplo, né, mas é que aqui a gente cria e derruba ídolos muito rápido, assim, sabe. Então, assim, ao mesmo tempo que ninguém conhecia ele, não fazia questão de ver, o mundo depois para assistir e talvez uma derrota, um resultado ruim, tipo, sabe, mine Coisa descartável, né? coisa descartável. E aí o atleta, ele tem que hoje, né, eu acho que hoje ainda mais do que na minha época, por exemplo, ele tem que entender que ele não é descartável, que ele vive que ele recebe essa informação, né, de que de repente: "Ah, enquanto você está ganhando eu vou te acompanhar, quando você perder vai aparecer outro no seu lugar e eu vou seguir esse outro caminho", mas você saber tudo que passou para chegar até ali, o quanto que você tem de caminho para amadurecer também como atleta, como pessoa, porque ele é jovem, né, e que são processos a serem construídos, né, meu. Basta o atleta depende do atleta se manter nesse patamar de conquista, de idolatria. Mas tem pouco a ver tem a torcida, mas pouco a ver com a torcida, assim, acho que é mais, essa questão individual, né. Porque a gente foi moldado de uma outra forma, assim, é o que me chama atenção um pouco com relação a todos os esportes, assim, sabe. Porque, por exemplo, eu fui campeão, eu joguei na Ponte muito bem, por exemplo, como atleta para futebol. Eu joguei na Ponte, fui muito bem, fui vendido para o Corinthians e fui campeão do mundo logo que eu cheguei, só que eu não fui colocado num patamar só por conta disso, só por conta disso, campeão do mundo com um clube.
entendeu? A gente tinha uma construção ali. Ele foi campeão, mas ele, sabe, dá tempo ao tempo, precisa mostrar mais, sabe? Então mas e se você precisa mostrar mais, dava um pouco mais de tranquilidade, para não te expunha tanto. Hoje não, né, hoje você vê em todos os esportes, assim, 2, 3 jogos que a pessoa ganha, nossa, já é ídolo de um país, já é um fenômeno. E aí tem um processo ali, e aí ele vai perder, ele vai errar, e a gente já não tem mais tanta paciência para esperar esse processo. Então é isso, cara, é base familiar, é confiança no trabalho, é seguir um planejamento feito pelas pessoas que estão próximas e continuar o caminho, cara. Acho que esse acho que serve para o João e, enfim, acho que para todo adolescente aí, jovem que tá começando, não, porque o João já não está começando, né, já está trilhando um caminho de sucesso, mas que vão acontecer altos e baixos com certeza. Isso é um cara de outra modalidade que tá falando, que a gente fala aqui, né. Total. Tem 18 anos, não vai ser uma linha reta a evolução dele, Mas vai eu acho que sabe o que é legal, Fê? Se for. E sabe o que é legal? É uma de uma outra modalidade, mas é a modalidade que mais derruba e levanta, Isso. né. O cara faz um gol numa final, o cara vira um gênio. O cara ficou 3 jogos sem fazer gol, ele é um grande. lixo. Exato. Tira do time. O ioiô que você é do futebol, a gente não pode reclamar como outros atletas. A gente reclama pra caramba que o futebol tem muito espaço. Sim. Mas também a gente não pode reclamar, porque esse ioiô que o futebol também te dá um contrato de milhões, mas também se sair na rua, você não pode comer, você não pode sair para jantar com teu é muito difícil lidar com essa idolatria e esse Chegar a esse fracasso. contrato, assim como no tênis, também é um negócio muito Sim, complicado. A claro. caminhada Sim. até ali, e é o que você falou, É isso aí. é um processo, é uma construção. E uma outra coisa, que o João faz muito bem, aliás, porque o time dele em volta é muito bom, é se blindar de rede social. Você, Fábio Luciano, como ídolo de Sim. Corinthians e Flamengo, você se via como atleta numa época como hoje, assim, com Ai. rede social, com essa loucura, com esse assédio, com esse acesso que as pessoas têm? Então, aí eu assim, eu tenho rede social, né, eu tenho, né, por exemplo, o Instagram é uma rede que eu funciono um pouco mais, assim, mas eu acho que, assim, não sei como é que eu seria, porque hoje eu estou muito mais maduro, né, tenho 50 anos, enfim, mas eu não sou refém, assim, Zero. 0% refém disso, sabe, eu não me contamina, assim, a rede social para mim, ela é uma curtição, da minha vida, assim, sabe, eu tento através dela dar o mínimo de exemplo, sem falar que é um exemplo, né, porque assim, eu não na minha rede social não tem bebida alco exemplo, sou um atleta, na minha rede social não tem bebida alcoólica, não tem nada que mude um pouco essa imagem do atleta, assim, sabe. Sou um cara né, meus filhos estão sempre perto de mim, então é mais assim um recado, entre aspas, sabe, do que eu acho que é bacana, assim, o cara chegou a ser capitão, por quê, né? Porque ele foi capitão do Corinthians, do Flamengo, e eu fui para a Turquia também, e eu não fui capitão por causa que tem um processo ali de tempo de casa, mas era um dos capitães, porque tem um caminho a ser seguido ali, sabe? Você tem que respeitar algumas coisas, você tem que se posturar com relação a outras coisas. Então, assim, eu não sei se eu não seria um refém da rede social, isso eu tenho certeza absoluta. Mas é inegável que isso hoje Mas bate na molecada de um jeito é diferente. inegável que bate, porque é o que a gente está falando. Porque o elogio, ele é um elogio gigantesco, assim, que te coloca te tira o pé do chão. A verdade é essa. Eu como atleta, capitão do Corinthians, capitão do Flamengo e Serrano, eu em nenhum momento, assim, isso eu posso falar, mas as pessoas que conviveram comigo também podem, meu pé nunca saiu do chão, assim, sabe. Não sei se era a geração, se não tinha tanta exposição, mas eu era um capitão do Flamengo com o pé totalmente no chão, mas fincado no chão. Hoje parece que é diferente. E também quando eu tomava uma pancada, porque a gente mesmo tendo experiência, a gente, pô, errava, falhava, e aí tem a cobrança maior. Pô, mas o cara é capitão no Corinthians, capitão do Flamengo e erra, não pode errar também. Mas quando você erra, a pancada vem. Mas também nunca me derrubou tanto assim, sabe? Ela nunca me fez tão mal. Então eu acho que é isso, assim, é você saber lidar. Não é tão fácil, por quê? Porque o elogio ele é muito exagerado e a cobrança ela também é muito pesada. E aí vai de você saber se posicionar, não adianta você querer também usar, somente a favor, né. "Ah não, quando eu tô lá em cima eu vou usar a rede social, quando eu tô tomando pancada eu vou desaparecer". Tenta talvez quando você estiver lá em cima, aí começa a aprender a ter o equilíbrio, sabe. Total. Sabe, É. aí beleza, É eu o tô bem. não se empolgar demais É com o isso, elogio e não se exatamente. entristecer demais com a Talvez na crítica. pancada, você sabe, bom, a pancada está sendo dura, então quando o elogio vier, eu também não vou tirar o pé do chão, sabe, eu vou sempre ficar num ponto de equilíbrio. Eu acho que para o atleta de alto nível, eu acho que isso é fundamental,
porque o cara vai ser elogiado e ele vai tomar pancada. O momento Engie é exatamente sobre liderança, sobre capitão, sobre ter sido capitão. Que característica você acha que você tem que te deu esse espírito de liderança e essa honra de carregar a tarja de capitão de Corinthians e Flamengo? Então, né, assim, eu aprendi a ser capitão, né. Eu não nasci capitão. Tem gente que fala: "Não, o cara nasceu com espírito de liderança". Eu não fui isso, eu aprendi. Eu tomei algumas pancadas na vida que eu falei: "Bom, eu tenho que me posicionar, sem ser capitão, para mim mesmo". Só que aí, através disso, eu fui entendendo que eu podia e tinha corpo para me posicionar também pelos meus companheiros, assim. Quando eu era jovem, você se né, enfim, tem outros líderes e você tenta se Lógico. posicionar individualmente. Quando você toma um corpo, você amadurece, você começa a falar: "Bom, eu consigo brigar também pelos meus", assim. Só que eu tive 2 caras que me ensinaram tudo com relação a isso, que foi o Ronaldão na ponte, que é um cara que Genial. um cara que tecnicamente tem suas limitações, mas como profissional ninguém pode falar nada, ser o primeiro a chegar, o último a sair, o cara de poucos sorrisos, com a palavra exata, né, que te mostra pelo exemplo, né, não só pela forma como ele falava. Então e eu tive o Fred Rincon no Corinthians por um período curto, só que ali eu entendi que com o olhar você consegue tudo, sabe, assim? O cara olhava pra você, você se cagava todas. Ele olhava e falava: "O que que eu fiz?" Eu falei: "Não, você não fez nada, então pode olhar assim pra mim, pô, eu tô todas comidas". Então é isso, meu, sabe? Cara sério pra caramba, meu, sérios, 2 sérios, comprometidos, profissionais. E aí acho que esses caras me moldaram um pouco como capitão, assim. E aí, o que que eu aprendi? E também com outros exemplos bons e ruins, assim, eu sempre escutei muito o grupo, e às vezes não sei se vai dar pra entender, eu escutava menos pessoas, mas escutava mais o grupo. O que uma pessoa falava pra mim, dela, eu escutava pouco. O que o grupo falava para mim, muitas vezes em movimentos ou até em reuniões, isso tinha muito valor para mim. Então eu escutava demais, assim, uma reunião de grupo, por exemplo: "Ah, vamos reunir aqui, vamos conversar, o que está acontecendo?". Pô, eu escutava 1 hora e falava 1 minuto, só falava assim: "Eu vou resolver isso, já entendi e vou resolver". E aí eu levava aquilo para frente para tentar resolver, assim. Até para eu entender que eu acho que isso é legal, que a gente vai ter um público que, óbvio, que gosta de você e é do futebol, e tem um público Sim, que gosta de futebol ali, de assistir como eu, sim, assiste, mas não tá no meio. Existe o grupo dos jogadores que tá o tempo inteiro se falando sim, e reivindicando, sim. vamos falar assim. E você, como capitão, é o cara que vai para o técnico e vai para a direção, ou Isso. não é o papel do capitão, ou cada capitão é um pouco diferente? Então, final assim, eu não sei dizer, porque, assim, eu trabalhei com caras que focavam só no grupo, né, tipo, em resolver dentro do grupo, e eu trabalhei com caras e eu fui um profissional que eu levava isso adiante, assim, sabe. Porque muitas vezes uma reclamação do grupo para a diretoria ou para o treinador, isso tem impacto no seu dia a dia. Então o treinador tem que saber, meu, o que os jogadores estão Que não estão pensando. gostando. Sabe, só que eu não expunha ninguém, nem o trabalho dele, nem a gente. Eu levava como uma ideia geral, assim, sabe, da gente, pô, se a gente seguisse por esse caminho, professor, será que não era melhor, sabe? Porque eu acho que, pô, eu conheço, sei lá, né, você é capitão, você tem mais tempo de casa. Então, pô, eu conheço um pouco, sabe, aqui, eu conheço o dia a dia, eu sei como é que o jogador pensa, eu sei como é que o torcedor olha, enfim, então eu ia tentando, resolver as coisas sem expor quase que ninguém, assim, ou ninguém. Eu nunca cheguei e falei: "Ah, "O jogador tal falou de você", um diretor, "Ah, um jogador tal falou que tá sem receber e por isso não vai jogar", um exemplo. Então é isso, cara, mas eu era um capitão que eu abria eu não só ficava no grupo, eu pegava as reivindicações do grupo, escutava tudo que tinha ali, e tem muita coisa, filho, que assim, você escuta um monte de besteira Filtra, também. filtra. Trava pra caramba, né, mas pra caramba, assim, sabe, escutava todo mundo, até o moleque lá que falava uma coisa, mano, um cara que falava nada a ver, você escutava e fazia: "Tá, tá certo, vamos lá, vamos tentar resolver", só que eu filtrava tudo aquilo e levava o que era importante, porque aí quando você leva, já não é o importante para o grupo, né, filho, é o importante para a instituição, né, cara. Então já não é mais o que a gente como grupo acha que é bom, é o que vai ser bom para o Flamengo, para o Corinthians, para o São Paulo, não aí você tem que abrir a cabeça, porque muita coisa que é falada, o jogador pensa na questão individual, o que seria bom para ele. Mas e o que é bom para ele, para o treinador, para o presidente e para o clube, meu? Isso que é o foda. E é por isso que, assim, eu tive um impacto, principalmente no Flamengo, que ficou essa marca de capitão, muito no Flamengo também. Porque o Flamengo vivia um momento complicado e, através desses movimentos, o Flamengo foi se
organizando, assim, se organizando mesmo, sabe. Foi o que era muito errado, acabou ficando menos e, sabe, e aí você foi aparando e o Flamengo foi tomando um corpo, e enfim, eu tenho orgulho disso também, de conseguir dentro do campo não deixar uma imagem ruim não, né, usar outra palavra, deixar um legado bacana, mas fora também e na minha ca eu sei, as pessoas que trabalham comigo, os dirigentes, enfim, a gente tem certeza que foi algo que foi positivo ali, porque eu falo muito isso, assim, eu trabalhei com líderes negativos, assim, cara que só fazia mal, o cara fala: "Meu, esse cara é capitão, cara", sabe, ou ele só pensa nele, sabe, ou ele movimenta errado com relação à instituição, pensa no grupo e não pensa no clube, pensa no clube e não pensa nos jogadores. Agora você fazer e olhar para todos os, né, os cenários ali e tentar fazer o melhor, isso não é tão simples e tem valor. Você deu um gancho bom aqui agora sobre capitanear times com problemas na sua gestão. Você falou que era uma época turbulenta no Flamengo, Sim, mas imagino que nada parecido com o que é o Corinthians hoje. hoje. Você tem uma vaga ideia, pelo que você conversa, pelo que você sabe, do quão difícil é ser capitão no Corinthians de hoje, com tudo que acontece na parte de fora do clube? Ah, é difícil, né, às vezes eu falo assim: "Pô, mas é possível, né, é possível com todos esses problemas, dentro do campo as coisas funcionarem", porque eu vivi um pouco E isso, perto do né. que está acontecendo fora, dentro É. do campo funciona bem. Funciona bem, é isso, funciona bem. Porque se você olhar para tudo que acontece fora e o campo ainda responde, entrega resultado, ou você vê a vontade dos jogadores, isso é um poder ali de grupo mesmo. Tem alguém ali, alguns jogadores que estão meio que remando, sabe, eh, puxando para isso, sabe, Sim. "Cara, vamos esquecer tudo que está acontecendo lá fora, vamos fazer o nosso", até porque, assim, só vai melhorar se a gente vencer, e se a gente perder, vai sobrar pra gente também, né, porque o torcedor ele vai bater no jogador, enfim, talvez até mais do que bata no dirigente que tem uma má administração, assim. Mas é algo que tem que ser trabalhado, sabe. Se não for, aí as coisas para darem errado, elas acontecem muito rápido, assim. É você até onde você pode ir como atleta, né. Você tem um limite, aí você não pode fazer mais do que Lógico. aquilo que você está fazendo. Até o líder, o capitão, o cara que tem influência, ele tem até um limite ali. Ele não consegue ultrapassar aquilo. Só que dentro do vestiário, ele tem que ter um poder positivo ali, de, assim, mostrar para o grupo que está tudo errado, né, por exemplo, que nem eu fiquei no Flamengo 3, 4 meses sem receber. Eu vou chegar para um grupo e falar assim: "Pô, tá tudo certo, cara. A gente ficar 4 meses sem receber aqui, tá tudo bem. Você tá com o seu aluguel atrasado, você tá sabe, sem colocar comida em casa, o massagista tá passando fome", não tá tudo bem, sabe. Você tem que mostrar que a sua indignação com relação àquilo que tá acontecendo, mas que dentro do campo você tem uma responsabilidade ali, né. Porque, assim, eu falo isso, assim, o culpado não é a instituição, o culpado é quem gere a instituição. E isso que é o quê? É o ser humano, é um cara que está fazendo mal Sim. para o clube. Agora a bandeira e o torcedor, ele não tem culpa nenhuma, porque se a gente tem um problema, o torcedor que vai no Maracanã, no Morumbi, no Allianz, ele tá cheio de problema também. Ele quer só que você, se ele tem um problema e ele está te apoiando, ele quer que você também tenha um problema e tente solucionar, trazer uma alegria. Mas é o que eu falo, assim, é fácil? Não é, mas é o jogo de xadrez que você tem que ter no futebol quando as coisas não estão É a carga que funcionando. o brasileiro deposita no É a futebol, né. carga que o brasileiro depois é justo? Não sei, talvez seria, né, a palavra seria é injusto isso, mas é uma forma que você tem, mesmo com os seus problemas, de trazer, tipo, um bom sentimento pra porrada de gente, cara. Então é saber separar, sabe, é lutar contra o que tá acontecendo, é mostrar que tem uma insatisfação, mas assim, você ali, por exemplo, o jogador, ele não tem culpa, e o torcedor que tá na arquibancada tem menos Menos ainda. ainda. Então, mas não é fácil, esse jogo não é fácil e eu vivi isso, assim. No Corinthians menos, eu tive problemas administrativos no Corinthians, mas bem menos do que do Flamengo, assim, sabe. Era mais fácil de quando eu cheguei no Corinthians, não fui capitão, voltei para o Corinthians em 2002 capitão. Era era uma pressão de Corinthians, tinha alguns problemas, mas bem longe do que a gente está vendo hoje, bem longe do que eu presenciei no Flamengo, enfim. E agora com relação ao Corinthians, assim, pra com desabafo é isso, né. Eu vi o Flamengo no fundo do poço, eu vi mesmo, assim, de o presidente chegar numa entrevista lá, o Márcio Braga, e falar assim: "Acabou o dinheiro, não tem mais nada, não tem um centavo no caixa, não tem dinheiro para pagar, tá cheio de dívida", e o Flamengo hoje é a potência que é. O Corinthians também é essa potência, se bem administrada, bem gerida, não só pensando no bem próprio ali, eu acho que tem solução. E é isso que a gente torce, né. Você te escutando, você falou muito sobre não odiar perder. Você mostra muita atitude e você tem muita atitude.
Quando você vai lá para trás, começa e você vê um monte de gente jogando, se você tivesse que elencar algumas características, por que que você foi tão bom? Por que que você foi tão diferenciado? Todo mundo bota que é: "Ah, porque eu trabalhei muito". Sim, Tá bom, acho que esse é o mínimo sim. que a gente tem que Trabalhar fazer. bastante. Por que você o que que você pode trazer que fez você esse cara que é tão fora da média? Pô, finança assim, elencar é difícil, assim, cara. Eu acho que tem um dom, né, a primeira coisa tem um dom, né, lógico, você tem ali o dom do futebol, do esporte e você sabe que você vai treinar, que você vai trabalhar pra caramba, e aquilo vai ter um poder ainda maior, né, mas já tem algo construído ali da essência ali. Pô, eu me lembro de que desde que eu me conheço por gente, eu estava com a bola no pé. Então a tendência pode dar certo, pode não dar, mas sabe, bem encaminhado, bem trabalhado, as coisas acontecendo no momento certo, é a tendência que aconteçam de uma forma positiva, assim. Eu sempre fui um cara que procurei evoluir, sabe, eu falo isso até hoje, assim, não se preocupa em ser o titular do time na base, pois não se preocupa em ser o titular do time, em ser o melhor, se preocupa em, mês a mês, ano a ano, ter uma evolução, assim. Pô, eu não sabia fazer isso, agora 6 meses eu sei fazer. Sabe. Que nem eu falei lá, quando aí quando o pessoal do Zé Boquinha brincando lá. Eu não sabia cabecear, chegou um momento que eu comecei a aprender, faço bem e depois de um ano tô dominando essa arte, assim, porque muita gente olha e ela cresce rápido, ela estaciona e a pessoa e a outro vem e passa por cima dela. Assim, eu acho que o maior poder é você estar sempre em processo de evolução. E aí tem todas as questões, o processo de evolução como atleta, na questão técnica, tática, aí o processo de evolução como ser humano, sabe, como de postura, como capitão. Eu acho que você está num processo de evolução e eu sempre tive aberto a escutar, sempre fui aberto a escutar, o aprender, sabe. Eu tenho uma coisa comigo que eu falo assim: "Pô, a gente sempre vai errar, a gente sempre vai errar e vai aprender com os erros". Mas eu sempre fui um cara que falei: "Bom, e primeiro, antes de eu aprender com o meu erro, talvez eu consiga aprender com o erro dos outros", assim, sabe. Eu acho que tem um poder isso, que não sofre tanto, não te machuca tanto e você tá sabendo que tá errado. Tem gente que não consegue, né. "Ah não, o cara fez, mas eu comigo é diferente". Não é diferente. Se o cara tá fazendo um movimento que tá errado, naturalmente se você for fazer, você vai errar também. Então é isso, assim, eu sempre fui Aprender com os outros também. aprender com os nossos erros, aprender com os outros, sabe, levar aquilo que você faz muito a sério. Eu faço isso, tudo que eu faço é sempre muito a sério, assim, não é só como jogador de futebol. A gente conversou um pouquinho, né, que eu mexo com construção, eu levo aquilo muito a sério também. Eu acho que é isso, cara, eu acho que é você ter disciplina, é você ter talento, é você escutar. Pensa comigo, o cara destruiu tanto atacante que agora virou construtor. Agora eu não destruo nada. Agora Tá você pagando o constrói. preço, tá pagando o Nada, preço. eu não destruo nada. O cara que for quebrar essa parede vai quebrar em nada, vai quebrar. Mas você falou aqui dessa história desse processo de evolução. Isso tem um preço, que é um preço caro, de Sim, muito trabalho, sim, de uma sede, de um desejo de sim, evoluir, de dar o próximo passo. Você é um cara que veio de baixo. sim, Hoje, para um moleque que tem talento, o dinheiro vem muito cedo, sim, né. Um contrato, obviamente, só pode sair do país com 18 anos, mas um sim. contrato já pode assinar com 16. Você não teve esse privilégio, provavelmente. E se teve, não foi um grande contrato, Sim, mas existem bem grandes longe contratos disso. com Sim, 16 anos. sim, claro que sim. Você acha que isso prejudica o processo de evolução de um atleta, nessa história de, como diz o Lucha, não ter que ir atrás do prato Sim, de sim. comida e os caras já chegam meio que, entre aspas, mimados e sem personalidade na fase adulta? Então, né, eu não sei que assim, a gente vai conversar sobre isso, mas não vai mudar, né. A tendência é que cada vez piore ou melhore para o atleta, né. Talvez ele vai ganhar mais dinheiro com essa idade e talvez mais dinheiro até mais jovem, assim. Mas não é o que a gente foi construído, assim, né, eu falo, não é o como eu fui construído, assim. Eu fui, uma escada mesmo, sabe, assim, então eu fui aí profissional da ponte eu ganhava um salário, né, enfim, vou falar baixo ou alto, mas assim, era um salário quase que mínimo para um jogador, e aí eu fui construindo aquilo, né, então para o Corinthians com um salário um pouco maior, campeão do mundo, por exemplo, como eu falei, eu nem aumentei meu salário. "Ei, cala a boca, você tá com salário", sabe assim? "Ah, fui campeão do mundo, quero um aumento", que aumento, cara? Tipo, É joga o aí, prêmio é o prêmio do título e põe. e se vira e guarda, né, porque use bem esse dinheiro do prêmio e para que porque você para ter o tentar construir alguma coisa, assim, né. E aí a minha carreira toda foi muito baseada nisso, assim, de eu ter um bom salário, logicamente em um momento, mas
assim, entender que aquele extra que entrava era o que poderia dar um plus na minha vida mesmo, assim, sabe? Falar: "Pô, esse dinheiro aqui ele tá fora do meu salário, então eu consigo, investir em uma coisa diferente, eu consigo jogar em uma sei lá, uma coisa que eu tô fazendo fora do paralelo ao futebol", mas era uma construção mesmo. Então, você eu enfim, em um momento eu ganhei um bom salário, só que não foi de uma hora para outra, assim. E até isso me ajudou bastante, porque aí você vai aos poucos, né, você tem o dinheiro para investir, depois tem dinheiro para comprar um carrinho, depois você tem dinheiro para comprar um apartamento, Ajudar a sua e ali família. ajudar a família, enfim, depois você vai aumentando aquilo e você está estruturado, alicerçado para quando você ganhar um dinheiro bacana, você já está pronto, assim. Hoje isso não acontece, né. Hoje esses jogadores dependem muito do staff, né, de quem está cuidando das coisas para eles. Desse cara tomar conta do dinheiro, desse cara orientar, dessa equipe, enfim, fazer o que tem que ser feito para um menino de 16 anos, cara. Mas é algo que não é para poucos, né, então, assim, a gente também tem que falar isso, não é todo Lógico. moleque de 16 anos que vai ganhar dinheiro pra caramba, e isso é um mal de hoje também, porque todo moleque acha que vai ganhar dinheiro muito rápido, o moleque já não olha pela paixão do esporte, né, eu falo isso com meu filho, com os amigos dos meus filhos, sabe, você não o cara não quer jogar bola, ele Você quer fala ganhar assim, dinheiro, ele não quer quer ser bom. comprar o carro do Messi, o carro que o Neymar anda, o carro que o Cristiano Ronaldo anda, ele não quer sofrer ali, tanto que é por isso que eles começam e já a maioria, assim, já acaba abandonando, porque, enfim, E é uma geração mais é desapegada, né, menos desapegada. aplicada com essa questão da hierarquia, Exatamente, você falou, os clubes têm uma hierarquia, tem um tempo de casa. Hoje não se tem esse exatamente. É uma respeito, né. nova geração. Eu não sei se a gente conversa um pouco sobre isso. Quem me conhece, né, que me viu capitão, tem essa dúvida. Às vezes fala: "Pô, capitão, que você com esses meninos aí", eu falo: "Cara, não sei não, meu. Se eu Você tem teria que que se dar um adaptar. passo atrás, É. se eu teria que falar de uma outra forma", eu acho que eu iria me adaptar, mas talvez não seria daquele mesmo jeito, porque os meninos de hoje eles são diferentes, né. Entra por aqui, sai por ali, sabe, enfim, é o jeito deles, O cara, jeito de cobrar tem que ser é um jeito completamente em diferente. conjunto mais isolado, sabe, a gente conversa muito com os caras, né. Como é que é o dia a dia? Ah, cara, cada um senta no seu canto, bota o fone de ouvido ali, e sabe, e aí quando vai para o campo recebe as informações que eu acho que são muito bons para isso. Eu acho que é diferente. A gente não recebia tanta informação. A gente ia para o campo, por exemplo, tinha um trabalho específico e cada um meio que se resolvia. A verdade era essa. Eu como zagueiro, por exemplo, eu recebia as informações básicas de um zagueiro, sabe, o básico, e aquilo não se repetia, você já sabia o que que era. Hoje não. Hoje a gente percebe que eles absorvem mais informação e executam. Tem pouca, não vou falar, não é personalidade a palavra, mas o improviso já não tem muito, assim, são pouquíssimos que improvisam ali. Isso que eu escuto, o cara fala: "Pô, você dá 3 4 funções para o cara executa aquilo da forma mais correta possível". A gente ainda tinha isso, essa forma de bom, você é zagueiro, então você já sabe os movimentos, você adapta aquilo, adequa, enfim. Mas é uma nova geração, cara, eu acho que a gente entender, eu acho que é muito importante as pessoas que estão no entorno também, para orientar, seja para o lado bom, seja para o lado ruim, e entender que não é nada parecido ou muito pouco parecido com o que a gente viveu na nossa época. A gente vai entrar, com certeza, no lado da construção que você falou, mas como que é essa linha que você tá jogando, mas ao mesmo tempo tem que estar pensando no futuro? Porque eu acho que esse é um grande desafio do atleta, que hoje melhorou, porque você pode fazer uma universidade online, a gente não pôde fazer, Sim. né, você não podia parar de não ir treinar, alguns podiam ir à noite, O mas Felipe Luiz, ele fez o curso de treinador jogando ainda, né. é, hoje você consegue fazer. Sim, Como que você vê, como que você fez? sim, Eu acho que serve como exemplo, né, você falou, tudo bem, família que tinha a ver com construção, sim. mas como que você foi se preparando durante a tua carreira pro Sim. pós-carreira? Pô, filho, assim, eu coloquei um prazo muito curto na minha carreira. Na minha cabeça eu ia parar com 28, 29 anos, assim. Nossa. É. Mas acho que isso me ajudou muito, porque me ajudou a guardar tudo que eu podia, assim, até pensar numa outra coisa. Bom, se eu quero parar com 28, 29 anos, e eu não sei nem o porquê, mas por quê? Eu não sei. Não sei te dizer, assim, não sei de onde que passou isso. Tanto que quando eu vou para o Flamengo, eu já tinha parado de jogar. Tinha parado mesmo, eu já estava tocando minhas obras, eu ia abrir um restaurante em Vinhedo, né, que é a minha cidade, e enfim, eu já não estava mais olhando para futebol, eu tinha 30 anos, entendeu? Então não foi muito longe disso não. Para mim ali já tinha encerrado a minha carreira, que o Flamengo veio com uma loucura ali, né, o Kleber Leite, enfim, uma visão que ele teve e que acabou me convencendo, assim, né, até por ser Flamengo, mas eu já estava meio que já estava encerrado, já estava tocando as minhas coisas, assim.
E eu acho que isso me ajudou demais, assim, porque, pô, eu nunca ganhei o dinheiro que esses caras ganham hoje. Só que eu sempre tive muito juízo, assim, de fazer as coisas, sabe? Eu sempre, bom, eu tenho que guardar, eu tenho que fazer uma outra coisa, mas não é fazer uma coisa aleatória. Que o que eu vejo isso é hoje, assim, às vezes você escuta, né? O cara fala, pô, o cara perdeu não sei quanto de dinheiro, por exemplo. Não, que é uma coisa aleatória, o cara não conhece nem conhecimento nenhum daquilo, meu. Ele coloca o dinheiro porque alguém falou pra ele que ele ia ganhar, sei lá, enfim. Eu não, né, eu fui pra eu, né, esse negócio da construção, ela tá comigo desde que eu ganhei meu primeiro prêmio no Corinthians lá. Que assim, eu faço minha primeira casa em 2000 com o dinheiro do prêmio do Corinthians. Olha Então que assim, legal. a gente escuta aquela história engraçada do Gilmar Fubá, né. Meu irmão, eu amo o Gilmar, pô, não tô falando nem certo o que é errado, talvez o errado seja eu. Mas assim, um exemplo, assim, o Gilmar, pô, pegou dinheiro, foi lá e comprou uma BM 0. Tá tudo certo, se divertiu, pô, e curtiu pra caramba o carro, não é essa a questão. Mas assim, eu primeiro o dinheiro que eu peguei, eu comprei um terreno e fiz uma casa pra vender, entendeu? E é isso, assim, porque eu já estava: "Não, vou fazer aqui". Cara, então não é um negócio de meio de carreira, é um negócio de Não, começo de de carreira. começo, né, de começo de carreira, Foram cara. você praticamente tocou Eu 2 funções paralelamente. paralelo, eu quase, sei lá, meu, na minha cabeça era assim: "Ah, vou fazer mais um ano aí que eu vou fazer uma casinha ali", sabe, assim, me motivava isso, assim. Sabe, eu quando eu ia receber o salário, eu falava assim: "Pô, já vou mandar isso aqui lá pra minhas casinhas ali", você tá entendendo? Não era: "Vou pegar meu dinheiro, vou gastar aqui", era primeiro lá pra construção, e depois eu vi o que que eu ia fazer, sabe. Então porque eu já pensava em parar muito cedo. E é logicamente que a gente tem no futebol, quando você é bem-sucedido, você tem um padrão de vida razoavelmente alto. E aí se eu perdesse tempo, eu não ia conseguir manter esse padrão, assim. Eu sempre fui muito claro com relação eu não tenho luxo nenhum, só que eu tenho um padrão de vida. Eu tenho um jeito, eu tenho um jeito, uma coisa que eu gosto de fazer, o carro que eu gosto de Ah, andar, que você fez por ninguém onde. vai me dar nada, eu vou ter que conseguir tudo sozinho. Enfim, então é isso, cara. Foi uma forma que eu desenhei por conhecimento de família, né, e aí entra essa questão, da minha mãe e do meu pai também. De meu pai sempre trabalhou com material de construção, assim, né, era representante de material de meu pai trabalhou em banco, e depois ele trabalhou com materiais de construção, pedra, areia, e minha mãe era pedreira, então até se conheceram nesse meio. Então a construção está no meu sangue. Então não é uma coisa eu não fiz uma casa aleatória, porque o cara falou: "Não, se fizer uma casa, você vai ganhar". Eu fiz porque eu sabia o que eu estava fazendo, né, porque eu tinha orientação daquilo, E de sabe. moleque você metia a mão na massa também. Pô, eu não metia a mão na massa, mas eu participava, né, eu subia nas lajes, eu sei, cara, subia, né, sabe, assim, enfim, via os caras batendo laje, eu acordava 5, 6 horas da manhã pra acompanhar um tio meu que trabalhava com esse negócio também, e de obra, né, que a gente enfim, todo mundo é meio família, todo assim, da parte do meu pai, né, a família é mais simples, assim, depois no tempo. Então isso sempre teve comigo, cara, sempre teve comigo, assim. E meu pai, por exemplo, meu pai uma época ele teve enfim, um estabelecimentozinho, e eu caí na besteira de falar: "Não vou mais jogar bola", sabe, com 17 anos. "Ah, não vou mais jogar bola não, quero saber não, não vai dar certo", achava que não ia dar certo. Também estava isso que eu falo, né, aquela fase um pouco mais rebelde, meu pai: "Ah, você não vai jogar bola? Ah, então beleza, vai fazer o quê? Eu vou trabalhar". "Ah, então bem, te arrumei um trabalho lá", me colocou de ajudante de motorista de caminhão, assim, sabe. Meu trabalho era ajudante de motorista de caminhão, fiquei um ano trabalhando com isso. Aí só que eu fui ajudante e carregava cimento, pedra, areia e fiquei, eu era teimoso, "Não, beleza, vou trabalhar". E fiquei, depois tirei carteira com 18 anos, não jogava bola, filho. Tirei minha carteira e fui promovido, motorista de caminhão de obra. Só que assim, loucura, porque olha como tudo eu assim, eu frequentava eu tinha o conhecimento de família, eu fui trabalhar com isso, e eu estava em obra o dia todo. Eu estava em obra, eu vi o que o cara descartava, o que o cara desperdiçava, a conversa do PD, aí pô, loucura, cara, loucura. E eu volto pra bola, só que eu já volto com isso no meu sangue, assim, sabe, já isso estava Mas você voltou por quê? Porque ficou pesado não, aquilo? voltei não, então, né, voltei porque Deus é bom demais, né, cara, assim, eu falo, o trabalho que eu falei, o trabalho enobrece, cara, eu agradeço a Deus por isso, fiquei 1 ano, quase 2 anos trabalhando com isso, assim. E isso me fez também a dar muito valor nas coisas, assim. E eu usava como um instrumento até quando eu falava como nos times, sabe, cara. Porque às vezes o cara reclamava um pouquinho, eu falei: "Tá reclamando o quê, cara?". Vai lá Pô, carregar foda é carregar um caminhão das 6, não falava nem que era eu carreguei, só falava assim: "Cara, foda é o cara acordar às 6 horas da manhã, 5h30 e ficar carregando areia, pedra, cimento, cara, e entregar 7 horas, sabe, com o almoço, uma marmita", e eu passei por isso, mas não falava que era eu, assim, eu só falava meio nesse tom de: "Cara, vamos trabalhar, a gente é abençoado", sabe, Valorizar o que enfim, tem, é né. valorizar o que tem. E eu falava sempre, pô, eu tinha essa frase do descarregar o caminhão de
de brita, né, que é pedra, né. Aí eu: "Porra, hoje temos um caminhão pra descarregar", ai que loucura, eu resgatava depois no Flamengo: "Rapaziada, temos um caminhão de brita pra descarregar hoje, de pedra, não sei o quê". Eu já associava eu, pô, eu descarregando o caminhão, enfim. Mas isso foi uma bênção na minha vida, cara, porque eu trabalhei pesado, ganhei meu dinheiro com honestidade e também me deu muita estrutura, assim, pra eu seguir como atleta. E conhecimento, cara, porque obra é conheci eu não sou engenheiro, né, eu não sou arquiteto, não tenho formação nenhuma. Eu não sou engenheiro, então tem um engenheiro que assina pra mim, tem um arquiteto, só que, pô, eu muitas vezes eu olho e eu Você detecto o dá um palpite problema ali. antes do de tá deles olharem, assim, eu conheço, cara. Porque eu vivi isso, assim, junto, paralelo ao futebol, eu vivi isso por bastante tempo, assim, e depois que eu parei, então, nossa, 2009 pra cá eu só faço isso. Isso ocupa o seu tempo, assim, de uma maneira, imagino, brutal, porque, É. cara, isso é muito detalhe, é muito Sim, pepino, é sim, muita coisa pra sim, resolver. sim. É, o telefone salva a gente agora, tipo assim, muita coisa por telefone, né, você compra por telefone, enfim, você tudo que você faz por telefone, mas eu não abro mão, assim, 3 vezes por semana, 4 vezes eu passar, dar uma olhada. E eu gosto também, cara, é que eu gosto disso, assim, sabe, é uma coisa que tem valor pra mim, sabe, você, assim, com relação à construção mesmo, né, o jogador de futebol, por exemplo, eu associo muitas coisas, né, eu vou associando, assim. Pô, tipo assim, me encanta, assim, um negócio que mexe comigo, assim, que eu vou lá e compro um terreno, né, vou mais disso do que de bola, mas depois a gente muda pra bola. Mas mas o que eu falo assim, sabe, você vai lá, você compra um terreno cheio de mato, sabe, um exemplo, eu vou lá e olho assim: "Puta, que negócio fodido, cara". E condomínio, vamos supor, é um padrão, né, enfim. Mas o que eu falo é assim: "Pô, aí você limpa aqui", você limpa, sabe, você limpa. Daqui a pouco você começa a fundação, cara. Aí a vida eu olho muito, sabe, aquilo, eu falo com meu filho isso. Fala: "Filho, pra você conquistar, cara, sabe, você tem que", nego fala: "Tem que plantar para colher", né, eu falo isso: "Filho, a vida é assim, cara". Fundação, Cara, alicerce. é alicerce, cara, é você estudar, sabe, eu vou dando exemplos de muito mais exemplo disso do que de bola, por exemplo. Porque bola parece que você fala que luta, 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 mas você só vê né, meu, a conquista, assim, né, só tem aquela imagem de capitão, pouca gente dá tempo pra você falar tudo que você viveu, né, sofreu pra chegar até ali, assim. E eu acho que isso pra mim enfim, é o que me faz bem. Financeiramente, para mim é bacana, lógico, né, que a gente tem um conhecimento, e eu curto pra caramba, cara. Curto, vejo meu pai e minha mãe são, sabe, meu pai tem 80 anos, né, então já participa bem menos, assim, mas sabe, ele tem orgulho, ele tem mais orgulho quando eu falo: "Pai, terminei uma casa lá", e ele fica mais orgulhoso do que talvez quando eu fazer um gol, um jogo importante, sabe, cara. Porque tem muito a ver com personalidade até, do que com qualidade, né, sabe, assim. E tem muito a ver de como eles criaram a sua família, né. Exatamente, exatamente, cara. Então é isso, assim, minha mãe fica feliz pra caramba, eu pego minha mãe, levo. E minha mãe é sinistra, cara, minha mãe ela olha, assim, um cantinho, ela já vê que tem alguma coisa errada, sabe. Ela pede, assim, pra ver as coisas, assim, né, que a gente tem, enfim, Ela participa dessa sua atividade, participa assim, pra ativamente? caramba, participava mais. Quando eu jogava, eles que faziam, porque eu não tinha tempo, né, eu estava na Turquia, como é que eu vou fazer? Eu não abria mão disso. Então, por muito tempo, eles que tinham saúde, né, eram mais jovens, enfim. Então eles acompanhavam comigo e a gente tinha um processo juntos ali, né. E aí depois que eu parei, eles foram ficando mais velhos também, aí eu fui tomando conta, assim, o No dia a dia a dia. dia mesmo. Isso, é. E agora eles só vão para passear mesmo, assim, só vão pra só vão na hora boa, assim, né. Mudando um Agora pouquinho do assunto, aí você vem pra você para de jogar, você tem a coisa da construção e agora você entra pra TV. sim, Que é comentar, né, ou sim. participar da TV pra você? O que você gosta e o que você, Filho, eu assim, dificulta? então, hoje eu curto tudo, assim, no começo algumas coisas eram mais difíceis pra mim, né, porque, enfim, tem hora que você tem que dar uma pontuada, tem que dar uma apertada, sabe, assim, às vezes tem um companheiro seu, um cara que você conhece, que você tem que fazer uma observação, enfim, cara, mas aí eu Recebeu muita ligação já? já recebi bastante, já recebi, cara, já recebi ligação, enfim, já. Poxa, capita, Pô, pega leve. pega leve, cara, assim, mas o que eu tento, não é todo mundo que acredita não. Tem hora que eu falo a mesma coisa, mas tem cara que não aceita, sabe. Mas o que eu deixo bem claro, é que eu não tenho nada pessoal, assim, entendeu, com ninguém, eu gosto de todo mundo, só que é meu trabalho, né, e Lógico, tem que lógico. fazer Hoje você é pago pra isso. e se eu só te elogiar, não tem poder isso, se você na hora que você merece uma crítica, não te criticar, né. Porque aí vai ter um amigo um amigo ali, né, meu, e ali a gente não é como amigo, a gente tá ali como pra fazer uma análise do que tá acontecendo, assim. Então o que eu tento deixar claro é isso, assim, não tem nada pessoal, eu falo em cima do que tá acontecendo,
sabe. Então assim, se eu falo mal de um jogador, por exemplo, eu conheço no domingo, o cara na quarta-feira vai bem, eu tenho muito mais prazer de elogiar do que de criticar, sabe. Então que a pessoa entenda isso, assim, só que o que chega é o pior pra gente como ex-atleta, Total. é o pior cenário possível, assim, porque você elogia, ninguém te fala nada, quando você faz uma crítica, vem, sabe, o cara acha que você não, enfim, que tá pesando a mão, que tem inveja, que, sabe, porque é jogador. Mas eu, cara, com relação a isso eu já lido muito bem, assim, eu já absorvo tudo isso, não me priva de nada. Se eu tenho que falar, eu falo, se eu não, né, enfim, o elogio e a crítica, e eu Mas isso gosto tem a ver pra um pouco caramba. com não eu não sei quanto vocês se criticam dentro de um jogo. Por Sim, exemplo, o cara vai lá e perdeu sei 10 sei gols o que no você fala. jogo e vocês perderam 1-0. Sim, Eh, existe a pseudocrítica com aquele centroavante que perdeu 10 jogos, você sendo um dos sim. jogadores, ou não existe? E aí quando você vem pra fora, ou Fora, você começa a criticar? é o fora, é o fora. Assim, o que eu percebo, porque eu também fui dentro, né, Sim. e tinha o ex-jogador também que estava fora. Quando você tá dentro, Vocês não se autocriticam muito. não, você autocritica pra caramba, só que você faz parte Do dia a dia, daquilo, né. é a cobrança profissional do É, dia a dia. você tá embutido naquilo, assim, sabe. Por exemplo, eu tive alguns convites para vários convites para trabalhar em clube, né. Corinthians já chamou, a Ponte chamou, o Flamengo chamou. E minha esposa, assim, a gente tá junto a vida toda, e ela fala muito isso, assim. E eu também tenho, mas uma pessoa de fora que tá te trazendo uma observação. E ela fala: "Amor, você não joga mais, sabe, aquele jeito de você ser, é porque você estava junto com eles", você tá entendendo, assim? Você como dirigente, ele já te olha um pouco, o jogador ele olha, assim, para o dirigente, por mais que ele seja jogador, ele vai até que tá agradando, né? A hora que você tá elogiando, a hora que você tá participando, a hora que tem uma crítica, uma cobrança, ele vai se virar contra você. Eu falo eu, assim, eu também Sim, sim. pensaria da mesma forma. E é o jeito que talvez os jogadores de hoje olhem pra gente que tem um ponto crítico. Porque tem cara que a gente conhece que é mais leve, né, amigo de todo mundo, é um jeito de condução também. Mas eu não consigo ser assim, né, eu não consigo. Fala tem hora que eu vou pro programa e falo: "Ah, hoje eu vou ficar", tem uma merda gigante. Aí fala: "Ah, vou dar uma pontuadinha ali", e tá tudo certo, cara. Eu não consigo, aquilo me consome, sabe. Enfim, aí eu vendo, né, meu, e aí não é que eu descarrego, mas aí eu falo aquilo que eu tô achando, e aí acaba Aí causando um celular mal-estar. O celular já, nosso direct do Instagram pega fogo. Mas é isso, cara, eu assim, eu só deixo bem claro, assim, eu não tenho nada contra ninguém, nada pessoal, sabe, assim: "Ah, eu vou falar só porque eu não gosto dele, não vou falar", sabe. Eu tenho até mais cuidado. Hoje não, né, porque estão bem menos pessoas estão trabalhando que eram da minha época, assim. Mas quando eu tive algum pouquíssimo, mas tem um problema com uma pessoa, eu tinha até mais cuidado para fazer um comentário, para o cara não achar: "Pô, tá falando isso só porque teve um Não problema gostava de mim. comigo". Eu tomo um cuidado gigantesco, assim, mas eu não me privo de opinar aquilo que eu acho. Eu gosto pra caramba de elogiar, gosto pra caramba de elogiar, mas a hora que tem que fazer uma crítica, uma observação, eu faço. E eu adoro a ESPN, cara, eu gosto, acho que a flexibilidade que eles dão, sabe, para eu fazer tudo que as outras coisas e o espaço que dão também. E eu curto pra caramba, eu achei que eu não ia ficar, tô mais de 10 anos lá, né, na ESPN, então eu achei que ia ser 1 ano, ia curtir, ia sair fora, mas, enfim, se a gente tá tanto tempo é porque é bacana, né, porque você é respeitado na casa e porque eu me sinto bem, assim. Eu fiquei com uma dúvida na história da construção da sua carreira, porque você começa jogando bola, para 2 anos, depois volta. Isso, é. E óbvio, quando você volta, Vai jogar pedra nele? não, é o começo de uma carreira, Sim, então, o começo é complicado, cara, complicado, sabe, é complicado. muito ralando a Sim, bunda na sim, sim. grama. Quando que você falou: "Porra, dei certo como jogador de futebol"? Pô, foi só que você vê, né, eu senti que eu ia dar certo, foi que eu falei: "Pô, agora acho que vai andar", foi 1 ano antes de eu vendido para o Corinthians. É porque a minha carreira ela assim, ela teve é lógico, uns anos na base, mas eu nunca fui o cara que era a referência da base, assim, nunca fui. Só que como eu falei, assim, eu O seu sempre processo de evolução eu no profissional foi percebi grande. e eu percebi eu nunca fui o titular, mas eu tinha uma evolução ali, sabe? Quando você sente cada vez melhor, assim, então quando eu saio da base, foi uma questão minha, particular, tanto que o treinador chegava pra mim e falou assim: "Não tô te mandando embora", sabe assim? Porque da Ponte, eu era de Campinas, então a gente tem um relacionamento, Uhum. conhece todo mundo, né. E aí eu não tô te mandando embora, você tá indo porque você quer, assim. Só que eu achava que não ia andar, sabe. Eu sempre falei: "Pô, não tô conseguindo, cara", a gente logicamente não tinha salário na base,
E eu estava vendo que não estava andando, eu falei: "Cara, eu vou trabalhar, vou fazer uma outra coisa, seguir minha vida, porque eu não posso perder tempo, né". E aí eu fico esses quase 2 anos parado, depois tem uma retomada ali, porque eu começo a jogar futebol amador em Hortolândia, sabe, vocês conhecem Hum. ali Sumaré. E aí, enfim, aí através disso o pessoal da ponte vê que tem um maluco lá, tem um cara, um moleque jogando lá em Hortolândia, jogando bem, e vão ver era eu, assim. "Pô, mas é o Fábio, cara, acabou de sair daqui, não sei o que lá". E aí eu acabo retomando, retornando pra ponte, mas muito próximo do profissional já. Tanto que quando eu volto, né, porque eu falo que é Deus, assim, né, que coloca as pessoas, né, enfim. Porque quando eu volto, você vê como é que olha a história como é que é o retorno, assim, eu volto pra ponte desse negócio do amador, eu volto. Quando eu volto, os caras que estão ali júnior profissional vão disputar um campeonato fora no Paraná. E fica só os caras que não tinham ido, assim, os caras meio que não tinham sido inscrito. Quer dizer, os ruins, né? Os ruins ficaram. E o Cilinho era treinador da Ponte, assim, o Cilinho que foi de São Paulo. E eu chego, fico 3 dias treinando, tem um jogo assim, um jogo treino, né, treina e vai fazer um joguinho ali, o Cilinho tá assistindo esse treino. E aí o Cilinho veio e fala: "Pô, quem que é esse moleque aí?" Aí os caras: "Pô, esse moleque é maluco, saiu aqui", sabe, saiu, foi trabalhar, pegamos ele lá em Sumaré, trabalhando de motorista, aquela história toda, né, esse can todo mundo sabe. E aí ele pede pra eu: "Não, eu quero esse moleque junto comigo", assim, sabe. Isso 3, 4 dias depois que eu volto, depois de 1 ano, quase 2 anos parado. É que tipo assim, putz, como é que acontece se o Ciro não tivesse naquele treino, né. Por isso que eu falo que às vezes também a vida te coloca nos caminhos. E aí eu subo, o Cirinho já pede para eu ficar subir no profissional, e eu fico direto já. Tem um caminho ali também, tem uma batalha, nunca me firmei, durante um processo longo eu não me firmava, e enfim, eu tinha qualidade, mas eu acabava não me firmando tanto assim. E não tinha muitas oportunidades, mas aí quando eu tenho essa em 98 para 99, cara, que eu falei: "Bom", até tem um amigo meu que até hoje tá comigo, ele fala: "Pô, Fábio, posso falar uma coisa, cara? Pô, se não der certo esse ano, cara, larga a mão, vai trabalhar, porque, sabe, a vida tá passando e você tá ficando pra trás". E a gente já tinha uns amigos que tinham feito esse processo, né, e deixaram o tempo passar e acaba tendo dificuldade na vida, assim. E ele sempre foi um cara que eu escutei muito, ele falava: "Cara, irmão, larga a mão, cara, vai trabalhar". E eu: "Pô, mas como eu tô no profissional da pô, mas não tá andando, cara, não tá andando". E aí 98 para 99 eu tenho uma chance, eu falo: "Puta, agora eu preciso agarrar essa chance. Se eu não agarrar agora, eu não agarro mais". É a chance da minha vida, assim, cara. E aí eu faço um final de 98, e aí você vê, no final de 98, 99, e aí eu sou vendido para o Corinthians já. Aí você falou: "Deu certo". Ah, e deu certo. É, mas eu até esse meio de 98, eu tinha quase certeza que não ia dar. Eu tinha aquele sentimento comigo de que: "Pô, não vai dar certo", sabe. Eu tô me esforçando, eu tô me dedicando, enfim. Eu já tinha, né, passado esse lado meio rebelde, né, quando eu saí para tentar ser jogador, mas as coisas não sei se é porque também eu era de Campinas, enfim, isso me atrapalhou até um pouco, sabe, por ser dali, da casa, assim, sabe, o cara sempre olhava e falava assim: "Ah, isso aí foi criado aqui, sabe, a vida inteira aqui na ponte, e se não deu, não vai dar mais". Só que eu fui lutando e fui conseguindo ficar, e aí quando eu tive essa chance aí, cara, eu falei foi bem assim, não, cara, eu vou agarrar essa chance, tipo, é a última se não der certo, eu realmente vou parar. Só que aí eu agarrei a chance de uma forma Deixa bem. eu fazer uma pergunta de também, que muito tem um pouco de a ver também com o tênis, a respeito de estilo. Provavelmente tem um monte de jovens ali que estão se querendo jogar. Quando você entra no futebol, eu não sei como foi o teu começo, você tem várias maneiras. Você pode ser goleiro, você pode ser zagueiro, você Sim, pode ser lateral, você sim, pode ser meia, você pode ser quanto que isso é importante no começo na tua formação, de onde você começa, sim, quanto que isso é pessoal e você tem que bater: "Ah, eu quero ser zagueiro, sim, eu quero ser atacante", e quanto isso você dá graças a Deus que um técnico pegou e falou: "Cala a boca, sim. vai pra Vai, zaga, vai, cara. cala a boca, vai pra Então lateral". então, eu assim, eu comecei, enfim, como atacante, né, camisa 9, né, eu comecei num projeto de Campinas, de moleque eu era 9 assim, e era 9 meio enjoado, eu fazia gol pra caramba, e todo mundo olhava pra como se fosse: "Puta, o moleque é ótimo como atacante", assim. E eu circulei por todas as posições, sabe. Eu fui 9, eu já fui 8, né, com o Cilinho, por exemplo, eu chego de meio que 9 ali pra 8 e o Cilinho me puxa pra meio-campista ali. Eu chego a disputar alguns jogos na ponte como médio volante, depois que eu vou pra zaga.
Eu acho que hoje isso é até mais difícil acontecer, um profissional jogar nessas funções. Isso que eu falo que são gerações diferentes, momentos diferentes, dava-se mais tempo ao tempo também, não me colocavam como o novo Oscar, né, sei lá, um fenômeno, como também não me descartavam. Tinha um processo ali na base, até quando você subia pro profissional. Mas aí eu olhando para minha carreira, eu agradeço a Deus pelo quem me puxou foi o Vanderlei Paiva até para zagueiro. Ele e o Marco Aurélio, que eram os 2 que fizeram história na ponte, né, o Marco era camisa 5 e o Vanderlei camisa 8 daquela ponte de 77, enfim. E eles estavam era quase um trabalho em conjunto ali, quando um treinava quando não era um, era outro. E aí o Vanderlei me puxa para zagueiro. Na época você fica meio chateadão, pô, meio-campista, atacante caindo de zagueiro, mas depois de um tempo, eu falei: "Nossa", e é por isso que o negócio andou, que foi meio que quase que nesse período. Porque, eu tinha todas as valências das posições como zagueiro, assim. Então o que que chamou a atenção quando eu fui pra zaga? Porra, mas o O cara é cara, refinado. pô, refinado, meu, o cara sabe sair jogando, porque eu jogava no meio-campo, sabe. Eu sabia sair tabelando com o meio-campista, Isso era sabia virar preciso, uma porque bola, era um preciso, centroavante eu precisa ser preciso. arriscava. Hoje, por exemplo, a gente tem zagueiros, né, por exemplo, eu acho que o Léo Ortiz é um zagueiro que chama atenção, Sim. porque ele tem uma qualidade que deixa ele arriscar um pouco mais o passe, assim. Ele acha um passe que às vezes você fala: "Nossa, que perigo", mas para ele tá seguro ali, porque ele tem o passe, esse fundamento. E eu tinha isso lá atrás. E eu tinha esse fundamento de tentar um passe mais arriscado, porque eu tinha jogado no meio. Para mim não era arriscado aquilo. Na hora de sair, sei lá, dar um drible no atacante. Ah, faz que vai dar um chutão e sai jogando, porque eu já tinha jogado nisso, né. E isso me ajudou, por exemplo, eu fiz muitos gols na carreira. Pô, eu tenho gols na Turquia lá que eu saio tabelando, driblo o goleiro e faço gol, por exemplo. Porque eu tinha passado por todas essas posições, meu. Eu sabia tabelar como meio-campista, eu sabia na cara do gol ali, da frente do goleiro, ter frieza para chapar ou para driblar o goleiro, enfim. Mas teve a humildade também de aceitar que o teu Não, técnico pô, e mudou. teve assim, teve uma pequena luta ali, né, porque foi rápido, teve porque eu não queria, mas a hora que eu vi que eu estava me destacando muito, todo aquele destaque que eu não tive como na ponte, por exemplo, como atacante, como meia, eu tive um pouco, né, como zagueiro, assim, mais rápido. Porque eu chamava atenção, né, de você ter um zagueiro que sabia fazer essas funções, que tinha essa característica, e aí me ajudou também ser na ponte, porque quando eu começo, né, esse processo que eu começo ali como zagueiro, assim, que é a me firmar, né, a jogar mais, tem a questão do Oscar, do Polozzi, caras que foram formados na Ponte, e aí tinha muito isso, né, puta, a Ponte é formadora de bons zagueiros, e até isso me ajuda a ir para o Corinthians também, porque na Ponte tinha esse histórico de formar jogadores da posição. Me diz uma coisa, estamos caminhando para a saideira já, mas eu preciso saber da sua experiência turca. Tudo que a gente vê do futebol turco é muito quente, é muito Intenso. intenso, Sim, apaixonado. O Alex pisa lá, é Deus. sim, Você jogou no mesmo sim, Fenerbahçe do sim. Alex. Conta um pouco da experiência turca. Ah, cara, eu assim, eu falo que eu não trocaria o Fenerbahçe, a experiência que eu vivia lá, por nenhum lugar do mundo, assim, porque foi algo que combina muito comigo, né, essa paixão pelo futebol, assim, sabe, essa loucura de pô, tinha jogos que a gente ia lá que eu falava até para o Alex, falei: "Irmão, a gente vai morrer, cara, vai morrer feliz aqui, só vamos morrer. A gente vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer". Porque a atmosfera que era criada no estádio, assim, você tinha certeza que você ia morrer. Como também os caras que iam no estádio Fenerbahçe, os caras falavam: "Meu, que é isso? Que loucura é isso daqui?". E é isso, assim, é paixão, é a flor da pele, assim, intensos, os caras são intensos ao máximo, aquilo não tem a religião não se mistura com o esporte, né, como em outros países, por exemplo. Uhum. Mas eles têm o mesmo fanatismo, assim, o mesmo fanatismo que eles têm pela religião, que eles têm pelo futebol, assim, parece que a vida deles é aquilo. E pra gente que respira, né, respira o futebol, isso é gostoso pra caramba, meu, assim. E a gente venceu lá, né, e, encaixou o jogo, a gente conseguiu conquistar. Então assim, eu não trocaria esse tudo que eu vivi ali, o meu dia a dia, os jogos, os enfrentamentos, a A família foi de atmosfera. boa também? Eu não o Can ele foi feito lá, né, que a Vivi, o Can, enfim, eu estava na Turquia e a minha esposa vem ganhar ele aqui no Brasil, então eu só fui com a Vivi mesmo, minha esposa. Para ela foi um pouco mais difícil, assim, por conta não, nem por conta da religião, nada, por conta do idioma mesmo, né, Claro. por a gente estar os Das 2, relações, né? Não, as não havia uma relações. relação. Ela adaptou, demorou um pouquinho para adaptar, mas teve comigo, mas depois do meio para o final,
ela também meio que Tirou de letra. abraçou e tanto que ela fala isso, né, às vezes tem um convite, né, que a gente às vezes recebe alguns convites, assim, e aí quando vem o convite do Fenerbahçe, que já veio alguns, e mexe um pouco com a gente, assim, sabe, de, pô, voltar para Istambul, de voltar a trabalhar no clube, enfim. A gente tem ótimas recordações de lá, enfim, o Aziz quiser Lindo, tá? não, Istambul é lindo, cara, Istambul é Ué, lindo, assim, o Alex é um cara, como você foi idolatrado, enfim. Eles respeitam muito, assim, o ex-jogador. Eu não tenho, logicamente, nem 10% da idolatria do Alex, mas tenho um respeito, sabe, assim, pelo que a gente conquistou e foi muito legal, cara. Eu tenho muito carinho pelo Fenerbahçe e por Istambul, pela Turquia. Hora da saideira. Você bateria a bola, uma pessoa você pode escolher. Pra bater bola com quem? Tênis. Ah, tênis? Pô, mas um tenista? É. Ah, eu vou bater com o Fino então, pô. Eu vou porque dei uma judiada no amoroso lá no negócio lá e ele virou meu ídolo. Não, eu vou bater com o Fino, tá doido, cara. Deixa eu treinar um pouquinho, deixa eu treinar um pouquinho. fazer uma Deixa eu treinar um pouquinho, fazer uma aqui e outra, ele é parceiro e vai dar uma aliviada pra mim, velho. Você Essa é falou outra. você falou aqui, entre as suas declarações sobre liderança, que você sempre foi um cara de ouvir muito, Sim. que gostava muito de ouvir, era um bom ouvinte. Com quem você gostaria de conversar por 1 hora? Pode ser qualquer pessoa, pode ser jogador, pode ser não jogador, pode ser o papa, pode ser quem seria? Caramba. Uma pessoa que você pararia pra ouvir, assim, e pegaria muito dela. Ah, eu vou falar uma que é do meu filho também, que meu filho fala: "Pô, pai, eu queria 1 minuto falando com Jesus Cristo só". E é isso daí, cara, eu queria. Perfeito. Queria bater um papo, porque eu acho que 1 minuto não, acho que 10 segundos com ele seria uma vida, né. E é isso, assim, meu filho fala muito isso, assim, meu filho ele tem um lado esportivo, o Jean, enfim, ele faz faculdade, ele é uma cabeça aberta, mas ele tem muita religião com ele, coisa que eu também não tenho, né. Eu tenho, logicamente, quem tem nossas crenças, mas eu sou, enfim, é um padrão normal, né, e o Jean ele tem essa ligação e ele fala muito isso, assim, sabe. Só que ele fala uma coisa que é legal, né, porque ele fala pra mim assim: "Pô pai, não é nem conversar com ele como, sabe, tipo um deus, assim, né, como Deus, é conversar como um amigo, assim". Então essa relação é legal pra caramba, então eu vou ficar com as palavras dele, porque também pra mim seria uma experiência. Os 3 jogadores com quem você jogou que você fala: "Não, esses foram Top. muito bons". Então eu joguei, vamos lá, eu no Corinthians eu falo o Marcelinho Carioca, que pra mim é o maior da história do clube. Vou nos clubes, cara. Eu vou, eh, o Alex na Turquia, que eu joguei, né. Vamos lá. Flamengo? Então, no Flamengo, cara, no Flamengo, eu tive bons companheiros, que nem o Angelim foi meu parceiro de zaga, sabe, assim, enfim. Mas, o Flamengo vivia um momento que não tinha um cara ali que você olhava como aquela idolatria Referência. máxima, como referência, né. Tanto que na época que eu passei lá, meio que acabava meio que sobrecarregado em cima de mim, assim, um pouco. Enfim, mas eu acho que o Flamengo fica assim, eu vou colocar o Ronaldão na Ponte, o Marcelinho Carioca no Corinthians e o Alex no Fenerbahçe. E o Flamengo, eu fico com o coletivo, assim, sabe. Porque o Flamengo foi o melhor time que eu trabalhei de relação. O Corinthians foi o melhor time técnico que eu trabalhei, assim, os jogadores, mas tinha problema de personalidade e relacionamento ali. O Flamengo foi uma família mesmo, assim, a gente suportou tudo aquilo que a gente passou no dia a dia do Flamengo, sem tanta qualidade, né, que era um time que não tinha tanta qualidade, foi por conta dessa questão coletiva, assim, então acho que fica esse esse pedacinho O de grande cada. do Flamengo era você, a referência era você mesmo. Não era É que refer na você não lou ia falar isso na jamais. A gente loucura fala por você. na loucura acho que era, viu, na loucura acho que era de apagar os incêndios, acho que era meio que E os 3 mais difíceis de marcar? cara, eu assim, ó, eu marquei o Luiz Fabiano aqui, e eu gosto de falar porque ele é briguento pra caramba, meu. A gente era parceiro na Ponte, a gente brigou no Corinthians de São Paulo e veio se falar só agora quase perto da ESPN aqui, por causa de um jogo que a gente se enfrenta. Imagina como é que foi esse jogo, cara. Mas assim, eu tenho o Luiz é um cara que eu tenho referência, porque na nossa época a gente fala muito sobre isso, era muito 9, né. A gente tinha um 9, aquele cara que a gente tinha obrigação de marcar, e o Luiz era um desses, assim. Eu joguei contra o Romário, acho que o Romário é um cara que eu tinha, enfim, curtia demais, assim, o enfrentamento, uma pela inteligência dele, e outra porque eu sabia que um bom jogo meu traria repercussão para minha carreira, assim. Tipo, marcou o Romário. Marcou o Romário, anulou o Romário, Botou o Romário no tem bolso. umas coisas dessa, assim. Então eu cara, e mais um,
Cara, eu joguei com os caras, joguei com o Cristiano Ronaldo, por exemplo, contra o Manchester United, joguei contra o Wayne Rooney, Espetáculo. o Nistelrooy, eu joguei com os caras bons no Milan, cara, sabe, eu tive uns enfrentamentos bons de Champions também, mas, cara, eu vou ficar aqui no Brasil, assim, eu fico com o Luiz, eu fico com o Romário e acho que é isso aí, tá bom. Perfeito. Que música, banda, cantor ou cantora te fazem parar pra ouvir? Putz, eu sou muito ruim de música, né, Sério? sério, cara. Sou muito ruim, assim, eu escuto meio que quase tudo, sabe. Eu gosto de sertanejo, assim, eu gosto de Henrique e Juliano e Jorge Mateus, assim. Não tem uma música específica, mas eu curto, é um som que, sei lá, se eu tiver que falar: "Alexa, toca tal música", aí a primeira que vem é o desses aí, cara. Me salva. Eu dei ela me entender, cara, Alexa, Henrique e Juliano, ela solta uma música lá que eu não sei nada disso. Ela não entende eu falar. Pra terminar, no seu baú de memórias, a melhor e a pior lembrança da carreira? A melhor lembrança? Cara, acho que as melhores lembranças são, por incrível que pareça, a final do Mundial de Clubes, pelo Corinthians e o meu último jogo pelo Flamengo. Porque foi algo que eu sempre, sei lá, nós não posso nem falar que eu sonhei com aquilo, assim, sabe? Encerrar a carreira campeão e o Maracanã inteiro pedindo para você ficar, aquela atmosfera de reconhecimento do Flamengo, mas também automaticamente de uma carreira toda, né, cara? Então eu fico com isso, assim, esses dois momentos. E a pior, cara, acho que o pior momento, assim, que eu vivi, eu perdi uma Libertadores pro Palmeiras nos pênaltis, né, mas, assim, enfim, eu responsabilidade de bater, eu bati, enfim, então eu tenho até isso, pô, a gente foi eliminado mas eu tentei contribuir, né, joguei e, enfim, participei daquilo e contra o América do México, Flamengo e América do México, porque eu não estava em campo, assim, sabe, foi algo que, enfim, eu tive um problema muscular e eu vi a tragédia, sabe, assim, sendo construída sabe, a impotência de não poder fazer nada, eu acho que é bem pior, muito pior do que você estar em campo e não conseguir ter solucionado, né. Então acho que é isso, cara, eu acho que de jogos, assim, que me vem à cabeça são essas. Capita, muito Vai, obrigado pela foi um visita, cara. prazer, cara, eu Pela agradeço resenha, muito. muito legal te Pô, ouvir. é bom que a gente falou pouco de tênis, né, cara. Pô, Eu falei, o tênis é só o pretexto. caraca, cara, mas eu curti as histórias do tênis também, mas eu agradeço, cara. Tem gente que não vai curtir. É, Tem gente que o não vai, telefone vai mas eu nem tocar falei, eu aqui. falei pouco até deles, mas foi bom que aí vai ficar esse recado Agora, pra acabamos sempre. assim. É. Um recadinho pro Dena. Não, podendo assim, bom, primeiro agradecer a você, Nardaf, pelo convite, pelo papo aí, eu, pô, curto demais vocês, admiro, respeito e quando o convite vem, a gente só tem que agradecer, cara. E pro Denilson, o único recado que eu tenho a dar pra ele é assim: você nunca mais vai jogar contra mim, cara. Então, assim, são 2 vitórias do capitão e isso você nunca mais vai conseguir tirar. E ele sabe disso, ele não me convida para o podcast dele por isso, ele fala: "Não vou te convidar porque você vai contar a história". Mas é isso, cara. Mas o Denilson tá jogando muito bem tênis, tá Mas jogando, nunca ganhou de você. mas nunca ganhou. O Plihal não tá jogando bem, o Plihal nunca vai jogar tênis. Amoroso joga bem, Fábio Santos joga bem. Continuem treinando. Foi ótimo, cara. Assim, Antes tem que assinar a bolinha, antes da despedida. Muito bem lembrado, fino. O autógrafo na bolinha de tênis, talvez seja o seu primeiro. não, primeiro, único e último. Quem que vai pedir pra eu assinar uma bolinha de tênis? Senhoras e senhores, Valeu. Fábio Luciano aqui no Quinto Set, trazendo as suas histórias de carreira, muita coisa legal. Obrigado a todos pela companhia, sempre agradecendo a DMA, a Endy, nossas patrocinadoras por aqui. Daqui a 15 dias, uma nova edição de O Quinto Set com um convidado ou uma convidada especial falando aqui sobre tênis, um pouquinho, e muito sobre carreira, sobre a vida. Valeu, gente. Tchau.